Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver hoje sobre esse assunto muito importante do direito constitucional, que é o controle de constitucionalidade, que inclusive é o que mais cai nas provas de direito constitucional. E nós vamos primeiro começar com os tipos de inconstitucionalidade. Esses tipos de inconstitucionalidade, eles são quanto ao vício. A inconstitucionalidade, ela foca no vício, ela é inconstitucional porque tem algum vício. E quais são esses vícios? Bem, nós temos o vício material e o vício formal. E eu fiz uma pequena tabela aqui para que a gente pudesse compreender melhor os tipos de vício. Primeiro, o material. Ele é o vício no próprio conteúdo da norma, no que está ali escrito. O que está escrito naquela norma. Por exemplo, um exemplo aí que eu dei na tabela. Uma lei mudando as normas da eleição em janeiro, dizendo que já valem para a eleição em outubro, sendo que não é assim que acontece, segundo o artigo 16 da Constituição Federal, que uma lei eleitoral ela precisa esperar um ano para poder entrar em vigor. Então aí você tem uma falha no próprio, na própria escrita da norma. Temos também o formal, o vício formal. Ele é o vício na própria elaboração da lei. É um vício no processo legislativo. Ele é dividido em três. O primeiro é o vício subjetivo. E aí eu coloquei até um macetezinho aí, que é a questão da iniciativa. O vício de iniciativa subjetiva e iniciativa. Por quê? Porque é um vício de iniciativa. Tem coisas que somente uma pessoa pode fazer, que a gente vai ver os legitimados mais lá na frente. Mas aí, vamos um exemplo aqui. Um deputado federal propondo um projeto de lei para aumento da remuneração dos servidores públicos, sendo que essa questão de remuneração dos servidores públicos, ele é privativo do presidente da República. Um deputado não pode fazer isso. Então, vício de iniciativa. Quem tomou a iniciativa não era legitimado para esse ato. Pois bem, em relação ao vício objetivo, formal objetivo, é um vício no quórum. Por exemplo, uma lei complementar, ela tem um quórum qualificado, é o que a gente chama de quórum qualificado. E aí ela vai e é aprovada por maioria simples. O que é maioria simples? Maioria simples é aquela que somente os presentes contam. Mas não, ela precisa de uma maioria absoluta em relação a todos os membros daquela casa legislativa, certo? E orgânica é o vício na competência. Por exemplo, direito penal, só quem pode legislar é a União, conforme a própria Constituição Federal. No entanto, vai lá um Estado federativo e legisla sobre o direito penal, coloca pessoas que roubaram tal coisa vão ser julgadas agora mediante tribunal do júri. Mas não pode, porque é somente privativo da União. Os tipos de controle. Nós temos o difuso e o concentrado. Enquanto aqui nós estávamos vendo os tipos de vício, as razões pelas quais uma norma ela pode ser declarada inconstitucional, agora a gente vai ver os meios pelos quais, aqui são os meios pelos quais ela pode ser declarada inconstitucional. E aqui nós vamos fazer juntos uma tabelinha, para demonstrar a diferença entre o controle difuso e o concentrado. Primeiramente, quem é que realiza o controle difuso? Muito simples, quem é que realiza? Qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal pode exercer o controle difuso, seja aqui no fórum, seja no TJ, tá certo? Qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade ali de uma lei para aplicação no caso concreto. Pois bem, só que aí aqui a gente tem que analisar uma coisa específica aqui no tribunal, que é a questão da cláusula de reserva.
de plenário. O que é essa cláusula de reserva de plenário? Ela é prevista no artigo 97 da Constituição Federal e significa que o tribunal ele só pode declarar uma lei inconstitucional no caso de maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. E aí, qual é a questão aqui? O pleno ou órgão especial. O que é esse órgão especial? O órgão especial é aquele que funciona como pleno naqueles grandes e numerosos tribunais, né? Por exemplo, São Paulo, que tem muitos juízes no tribunal, e aí eles colocam um órgão especial com menos juízes que ele vai funcionar como pleno. Ele é um substituto, um representante do pleno. Então, por isso que ele funciona, né? Então, aqueles tribunais com mais de 25 julgadores, eles podem ter um órgão especial. Detalhe, não pode declarar inconstitucional um órgão fracionado. O que é um órgão fracionado? São aquelas turmas ou câmaras, né, especializadas dos tribunais. A gente não teve, por exemplo, Bolsonaro sendo julgado pela primeira turma do STF, aí você tem a segunda turma do STF também. Isso aí são as turmas. São apenas por competência, eles se dividem no tribunal. Não pode uma turma dessa declarar inconstitucional. Somente em um caso específico. Que caso é esse? Se o STF, ou pleno, ou órgão especial, eles já tiverem declarado aquele caso específico como inconstitucional. Então ela só vai replicar. Ela não vai julgar uma coisa nova, ela só está replicando. Quando é que ocorre? Né? Quando é que ocorre essa questão do controle difuso? Em qualquer processo judicial, tá certo? Qualquer processo judicial, ele pode ocorrer o controle de constitucionalidade difuso. Mas aí qual é a questão aqui? Ele é um controle incidental. O que isso significa? Ele ser um controle incidental. Não é a principal questão do processo. Não é a principal questão. Vamos a um exemplo aqui. Um juiz do trabalho, ele deixa de aplicar uma lei federal, tá certo? Ele deixa de aplicar uma lei federal que permite desconto indevido no salário, por entender que ela viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ele não está declarando inconstitucional a norma. Ele só está deixando de aplicar ao caso concreto porque ele entende que aquela lei é inconstitucional. A lei continua vigente. Ele só não vai aplicar ao caso concreto. Tá certo? Então, é incidental porque não é a principal matéria. Não é a principal matéria a ser discutida no processo. Esse processo existe para discutir uma coisa trabalhista, um assunto trabalhista. E, subsidiariamente, né, eles colocaram a discussão da aplicação de uma determinada lei. Mas a ação ela não começou tentando tornar uma lei inconstitucional. Tá bom? É muito importante porque por isso que nós chamamos o controle difuso de controle de constitucionalidade concreto. Por quê? Porque ele visa analisar o caso concreto. É o caso concreto que importa. E quais são os efeitos? Os efeitos são interpartes. Efeitos interpartes só vale entre as partes. A lei não foi declarada inconstitucional. Ela pode ser usada em outros processos. Mas naquela relação jurídica específica entre aqueles dois particulares, essa lei não vai ser aplicada por ser declarada inconstitucional. Tá certo? Todavia, temos aqui uma observação. Né? Uma observação.
E se chegar no STF por meio de recurso extraordinário, aí sim, o efeito será erga omnes. Isto é, vale para todos. Se chegar no STF e ele declarar inconstitucional, terá o efeito erga omnes, valerá para todos. Em relação à legitimidade, a legitimidade é ampla. É ampla. Por quê? Todas as pessoas possuem interesse. Todas as pessoas podem propor uma ação e nessa ação ter alguma lei que seja declarada inconstitucional. Então não tem essa restrição de legitimidade da mesma forma que tem no controle concentrado, que é o que a gente vai ver agora. Controle concentrado. No controle concentrado, quem é que realiza? Bem, nós temos dois casos, a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Na Constituição Federal, quem realiza é o STF. E na Constituição Estadual, quem realiza é o TJ. Simples. Quando é que ocorre? Ela é realizada quando a lei ela é o principal objeto da ação. Certo? Ela é o principal objeto da ação. Aquela ação, ela realmente ela tem o intuito de declarar essa lei inconstitucional ou constitucional, dependendo das ações, né? Porque a gente aqui tem várias ações. Tem a DPF, tem a DO, a DI, a DC, que a gente vai ver mais especificadamente mais à frente. Certo? Quais são os efeitos? Nós temos o efeito erga omnes. E também o efeito vinculante. O que significa isso? Erga omnes porque vale para todos e vinculante. Por quê? Porque vincula a todos. Vincula aos órgãos da administração pública direta, indireta e afins. E temos também, inclusive, esse efeito ex tunc. Significa o quê? Retroativo. Ele tem efeito retroativo, ele vale para as relações jurídicas anteriores àquela decisão. Detalhe, esse ex tunc aqui, ele vale também aqui no controle difuso. Ele também tem um efeito ex tunc. Só que aí, caso 2/3 do STF decidirem por haver efeito ex nunc, tem essa possibilidade. Mas quais são os casos que eles decidem esse efeito ex nunc, né? Que no caso é somente a partir de agora, somente vai produzir efeitos a partir de agora. Em dois casos, para segurança jurídica, né? Primeiro caso, segurança jurídica, e também por interesse social. Nesses dois casos, pode ser declarado a modelação, é chamado modelação dos efeitos, para efeito ex nunc. Legitimidade, essa parte aqui fica um pouquinho mais complicada, mas aí vamos agora. Aqui a legitimidade para propor as ações, né, quais são essas ações? A DI, a DO, a DC, a DPF, a DPF. Essas ações, que são as ações típicas do controle concentrado. Está no artigo 103 da Constituição Federal. E aqui, ó, já a gente volta, tá, para essa tabela, mas vamos para essa outra tabelinha, que são os legitimados. Quem são os legitimados? Nós temos 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Quem são as 3 pessoas? O presidente da República,
o Procurador-Geral da República e o Governador. Quem são as três mesas? A mesa diretora da Câmara, do Senado, certo? Do Senado e das Assembleias Legislativas e Câmara Distrital, certo? Que aqui no âmbito estadual. Quem pode também as três entidades? O Conselho Federal da OAB, partido político. Qualquer partido político? Não. Tem que ter representação no Congresso Nacional. Seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Qualquer um dos dois, não precisa ter nos dois, é um dos dois. E também a Confederação Sindical, tá certo? Ou entidade de classe, só que de âmbito nacional. São essas todas as pessoas legitimadas do artigo 103 para propor as ações de controle de constitucionalidade concentrado. Mas aí, esses legitimados, eles são divididos em dois. Nós temos os legitimados universais e os legitimados especiais, colocar de amarelo. Os legitimados universais, todos os assuntos importam para ele. Todos. Ele não precisa se justificar. Ele pode propor ação, porque tudo é pertinente a ele. E especiais, eles precisam demonstrar pertinência temática, eles precisam justificar o porquê estão propondo aquela ação. Então, vamos ver agora. Quem são os universais aqui? O presidente da República é universal a tudo interessa a ele. Ele pode propor qualquer uma das ações. O PGR também. A Câmara dos Deputados, o Senado, o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. E quem são os legitimados especiais, aqueles que precisam justificar? Governador, Assembleia Legislativa ou Câmara Distrital, Confederação Sindical e entidade de classe com representação de âmbito nacional, tá certo? Beleza, então esses especiais eles vão precisar se justificar se forem propor qualquer uma daquelas ações. E aqui embaixo coloquei quem precisa de advogado. Quem são aqueles que precisam de advogado? Vamos sublinhar aqui aqueles que precisam de advogado. Somente são os partidos políticos e a confederação sindical e entidade de classe. Esses três precisam de advogado para propor qualquer uma daquelas ações, certo? Voltando aqui para o controle concentrado. Bem, faltou somente a gente falar das observações, né? É muito importante a gente entender um pouquinho mais a fundo essa questão do vinculante, certo? Porque tem uma especificidade, esse vinculante. Ele, de fato, vincula a administração pública direta e indireta. Ok? E caso eles não sigam a determinação, cabe a reclamação constitucional para que eles possam cumprir. Mas, todavia, não vincula quem? O próprio STF.
porque ele pode decidir de forma contrária posteriormente. Pode decidir de forma contrária. Ele também não vincula a atividade legiferante. Ele não vincula a atividade legiferante. Certo? Então, foi declarada inconstitucional uma lei. No outro dia, um deputado pode propor, né, uma lei do mesmo assunto para ser votada novamente, sem nenhum problema. Isso aqui também vale para o presidente da República quando ele estiver fazendo uma medida provisória, porque o presidente da República está se valendo de atividade legiferante, nesse caso aqui, certo? Então, nessas situações, não são vinculantes, certo? Então, vamos um pouquinho para frente, agora vamos ver as ações, né? Aquelas ações que eu falei. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade. É a primeira ação que nós iremos estudar aqui, que é relativa ao controle concentrado de constitucionalidade. Bem, essa questão da ação direta de inconstitucionalidade, para que ela serve? Ela visa, basicamente, vou até deixar a letra um pouquinho menor, porque o espaço é pequeno. Ela visa declarar inconstitucional o quê? Lei ou ato normativo de quem? Federal ou estadual. Os dois podem, lei ou ato normativo federal ou estadual, para ser declarado inconstitucional quando eles estão em desacordo com a Constituição Federal. A previsão, ele é previsto no artigo 102, inciso 1, a linha A, e também artigo 103 da Constituição Federal de 88. Qual é o objeto? Como eu disse, lei ou ato normativo federal ou estadual posterior, foca nisso aqui, posterior à CF. Tá certo? Posterior. É posterior à Constituição. Quem é o órgão competente? Sempre o STF. Sempre o STF. Quais são os efeitos? Erga omnes, que vincula a todos. Ele vincula a todos. E justamente por isso que também tem um efeito vinculante. Porque ele não somente vincula as pessoas, mas vincula todas as decisões jurídicas, vincula a administração pública, né? E quais são as características específicas desse controle, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade ADI? Ela tem duas. Tem efeito repressivo, tá certo? E também abstrato. Repressivo porque ele vai justamente de encontro a uma lei que é inconstitucional. Uma lei é um ato inconstitucional. Ele vai reprimir aquele ato ou lei. E ele é abstrato por quê? Por que ele é abstrato? Ele não exige um caso concreto. Então, independente dessa lei ter regido alguma relação jurídica concreta, ela pode ser julgada, né? Pode ser julgada por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade. Vai propor essa ação direta de inconstitucionalidade justamente para exigir que a lei se torne inconstitucional. Não exige uma relação jurídica específica entre duas pessoas, entre um ente.
Basta existir a lei. Existiu a lei, pronto. É inconstitucional, vai colocar lá ação direta de inconstitucionalidade. E ela também tem um efeito ex tunc, certo? Tem um efeito ex tunc, salvo modulação. Que modulação é essa? A modulação que a gente já falou aqui. A modulação, essa modulação aqui. Modulação de 2/3 do STF, que pode ser declarada ex nunc, a partir de agora, por 2 motivos: segurança jurídica e interesse social. Beleza? Bem, temos aqui ação direta de inconstitucionalidade. Agora vamos para a ação declaratória de constitucionalidade. Para que serve a ação declaratória de constitucionalidade? Se a outra ação ela tinha o intuito de declarar inconstitucional, aqui é verificar, né, para ver se ela é constitucional. Vai dar esse caráter constitucional para aquela ação. Por quê? Ele visa confirmar a constitucionalidade de uma ação somente ato normativo ou lei federal, tá? Somente ato normativo ou lei federal. Diante de que controvérsias judiciais relevantes. Esse é o objeto. Você tem essas leis ou atos normativos federais em face de controvérsias judiciais, né, relevantes. E quais são essas controvérsias judiciais relevantes? Um tribunal decide uma forma, outro tribunal decide outra. Um decide que é constitucional, outro decide que é inconstitucional. E aí você pede para quem? Para o STF, como sempre, né? Para que ele julgue se é constitucional ou não. É previsto no artigo 102, é a mesma coisa da ADI, inclusive. 102, inciso 1, a linha A, e também no artigo 103 da Constituição Federal de 88. Os efeitos da decisão, mesmo da ADI, erga omnes, e também é vinculante. A característica específica dele é justamente haver essa controvérsia judicial, né, relevante. Vários tribunais decidindo de forma diferente. E ele tem o intuito de quê? Pacificar o entendimento constitucional. Esse é o intuito. E aqui fechamos ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Uma coisa que eu quero ressaltar logo de início. Essa aqui é a que cai menos. Essa aqui cai pouco. Cai pouco. A que mais você tem que saber são as outras 3. Certo? Que ainda tem mais uma. A gente viu 2 e vamos ver mais essa. Na ação direta de inconstitucionalidade, por omissão, a palavra aqui já é bem autoexplicativa, né? Por omissão, ela visa o quê? Suprir omissão do poder público. Do poder público, certo? E essa omissão do poder público, ela está impedindo a plena eficácia da norma constitucional. Então, assim, alguns dos poderes públicos, por omissão total ou parcial,
Isto é, ele não está tomando medidas para fazer com que aquela norma constitucional seja efetivada, seja União, Estados, DF ou município. Qualquer um desses que não esteja tomando ações para que a norma constitucional seja efetivada. E é aí que entra a ADO, onde ela está prevista no artigo 103, no parágrafo 2º da Constituição Federal, certo? Essa é a grande questão. Quem é o órgão competente? Não preciso nem dizer, né? STF. Quais são os efeitos da declaração de constitucionalidade por omissão? Aqui, ele vai comunicar, né? Ele vai declarar a inconstitucionalidade no processo judicial e ele comunica ao órgão competente. O STF comunica ao órgão competente. Todavia, nós temos uma característica específica aqui. Que característica específica é essa? Este órgão pode ser administrativo e pode ser também um órgão legislativo. Se o órgão for administrativo, ele determina a aplicação de alguma solução. Ele diz, olha, você tem que resolver isso aqui e estipula um prazo. Ele determina que eles façam alguma coisa dentro de um prazo específico. E o órgão legislativo, aí eles só fazem comunicar para eles tomarem alguma providência. E por que eles só comunicam ao legislativo? Porque STF não legisla. Não é atividade típica do STF legislar. Vamos agora para o último. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para que serve a ADPF? A ADPF, ela visa evitar ou reparar uma lesão a um preceito fundamental previsto na Constituição Federal. Previsto na Constituição Federal. Só que aí, a gente tem que entender uma coisa muito importante aqui. Porque a DPF, ela inclusive já vou botar aqui nas características específicas, ela tem caráter residual ou subsidiário. Por quê? Porque ela tem caráter residual ou subsidiário. Porque ela engloba tudo aquilo que não foi englobado pelas outras ações, que são leis anteriores à CF 88, seja federal ou estadual, anteriores, viu? Porque se fosse posterior, aqui, lei ou ato normativo posterior, seria ADI. Mas nesse caso aqui, são leis anteriores à Constituição Federal. E também leis municipais. Por que leis municipais? Porque não foi englobada em nenhuma outra. Então, leis municipais, seja ela anterior ou posterior à Constituição Federal, vai ser por meio de arguição desse cumprimento de preceito fundamental para declarar inconstitucionalidade, tá certo? Tem que ser por ADPF.
leis municipais anteriores ou posteriores à Constituição Federal. E também qualquer ato do poder público que não sejam alcançados pela ADI. Qualquer ato que não foi alcançado pela ADI vai caber aqui na DPF. A sua previsão, ela é no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. E também na Lei 9.882 de 99. O órgão competente, para surpresa de ninguém, STF. Efeitos da decisão, como sempre também, erga omnes e vinculante. Com isso, nós terminamos esse pequeno resumo sobre controle de constitucionalidade. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar.